Pode iniciar, Inácio? Boa noite a todos e a todas. Neste momento, daremos início à defesa pública do trabalho de conclusão de curso do aluno José Antônio da Rocha Brito, do curso de Geografia, do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí, SEAD-UFP, do Polo de Itainópolis. Inicialmente, agradeço a presença dos professores pareceristas, professora Clednilson e do professor Renato, por terem prontamente aceito o convite para estarem nessa banca e contribuindo com melhorias no trabalho do José Antônio. Certamente as contribuições de vocês serão de grande relevância. José Antônio, a partir de agora, você tem de 20 a 30 minutos para apresentar o seu trabalho. Após a apresentação, daremos início às arguições da banca. A palavra é com você, José Antônio. Pode iniciar. Boa noite a todos aqui presentes. Eu me chamo José Antônio da Rocha Brito, da Universidade, aluno da Universidade Federal do Piauí, do curso de Geografia, a qual apresento aqui a minha defesa, trabalho de TCC, intitulado A Reciclagem como Prática Pedagógica nas Aulas de Geografia no Ensino Fundamental 2, em uma escola pública do município de Vera Mendes, Piauí, da qual Inácia de Souza Ribeiro. O sumário do meu trabalho consta introdução, problema, objetivo, revisão de literatura, metodologia, resultado e discussões, conclusão e referências. Introdução. Com base nas propostas de ensino da geografia, envolver a realidade do aluno é um recurso imprescindível. Nessa abordagem, o espaço geográfico como objeto de estudo dessa ciência pode ser considerado um ponto-chave para se trabalhar a geografia em sala de aula. Assim, é importante entendermos que a questão ambiental deve ser inserida nesse contexto, a fim de que os alunos e a coletividade construam valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Neste tópico aqui, eu posso falar aqui a respeito do motivo da qual eu procurei reciclagem como prática pedagógica, porque devido a gente ver quantidades de lixo, do que resta nos recreios, nos ambientes locais de trabalho entre os profissionais, os alunos, entre os professores, no local, a gente observa o tanto, a quantidade de lixo que há ali na escola. Então, este foi um dos motivos que me fez com que tivesse buscado conhecimento dessa reciclagem pedagógica, ou seja, na sala, na escola, no ambiente entre profissionais e alunos. Vale 1995, página 71, Apu de Castro, página 8, considera que reciclar o lixo significa refazer o ciclo, permite trazer de volta a origem sob a forma de matéria-prima, aqueles materiais que não se degradam facilmente e que podem ser reprocessados, mantendo suas características básicas. Neste sentido, percebe-se que um dos fatores fundamentais para a preservação do meio ambiente é a reciclagem, pois
Através dela é possível diminuir a poluição do meio ambiente, retirando os objetos que levaria décadas para se decompor. Problema. Qual a importância de abordar sobre o lixo no contexto escolar e como vem sendo trabalhado essa temática na escola? Observemos no tópico, a respeito dessa pergunta, dos problemas, é que é de suma importância observarmos todos os meios que possam beneficiar o entendimento dos educandos sobre a reciclagem no contexto escolar. E um dos principais fundamentos é fazer uma análise do lixo que é encontrado no ambiente escolar, buscar parcerias com entidades que possam falar com os alunos sobre lixo, discutir as questões através de vídeos, entrevistas, incentivar os alunos a separarem o lixo corretamente. Temos os objetivos, objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral, conhecer a prática pedagógica do professor a partir do conteúdo reciclagem no ensino da geografia. Específico, entender a importância da reciclagem no ensino de geografia, identificar os procedimentos didáticos do professor ao trabalhar com o referido conteúdo, conhecer a prática pedagógica desenvolvida pelo docente na escola pesquisada. Nessa revisão de literatura, nós temos os fundamentos históricos sobre o ensino da geografia. Diante desses fundamentos históricos, diante da perspectiva, configura-se um desafio aos professores de geografia em propor uma mudança teórica metodológica de uma geografia tradicional pautada em memorização de dados, partindo para ou seja, incentivar sempre os alunos a serem pensantes e críticos para aprenderem a trabalhar no seu espaço de convivência. Andrade, 2008, página 14, define a geografia como a ciência que estuda as relações entre a sociedade e a natureza, ou melhor, a forma como a sociedade organiza o espaço terrestre, visando melhor explorar e dispor dos recursos da natureza. A educação ambiental e a relação homem-natureza. É importante fazer com que os educandos percebam que o homem precisa sentir-se parte do meio ambiente e não superior a ele, como algumas vezes acontece. Infelizmente, o que se observa é uma exploração sem fim e uma forte degradação ambiental. O homem se sentir na obrigação de cuidar, de preservar, de zelar, de respeitar a natureza, o meio ambiente. E o que se observa é a grande exploração a fim de buscarem recursos próprios. O homem desmatam a natureza, eles maltratam os animais para adquirir seus recursos próprios para si, não vendo o que pode deixar acontecer com a natureza, acabando destruindo a natureza. Para Leite, 1998, Pude Paula, 2001, página 78, o meio ambiente abrange, sem dúvida, o homem e a natureza, com todos os seus elementos. Desta forma, se ocorrer o meio ambiente, ele se estende à coletividade humana, considerando-se tratar de um bem difuso e independente.
A educação ambiental com a prática da reciclagem. Neste tópico aqui, nós vamos observar que é evidente e de uma suma importância que a escola deva sensibilizar as famílias, os alunos e a comunidade para que os mesmos ajam de modo responsável e com consciência, conservando e buscando valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente, valorizando e respeitando a natureza. Quando se trata da educação ambiental do ponto de vista integrador, OMIC do 81, a PUD, página 4, Castro, página 4, afirma que a escola deve funcionar como polos irradiadores da consciência ecológica, envolvendo as famílias e a comunidade. A mesma concepção é citada nos PCNS, MEC 2000, página 49, quando reafirmam que uma tarefa importante para o professor, associada ao tema meio ambiente, é a de favorecer ao aluno o reconhecimento de fatores que produzam real bem-estar, ajudá-los a desenvolver um espírito de críticas às induções ao consumismo e o senso de responsabilidade e solidariedade no uso dos bens comuns e recursos naturais, de modo a respeitar o ambiente e as pessoas de sua comunidade. Estes recursos naturais que a natureza nos oferece não é para o homem querer acabar, para o homem querer destruir, adquirindo recursos, visando o seu poder, acabando com a natureza. Eles têm que respeitar, zelar do meio ambiente onde a gente convive. Metodologia. O objeto de estudo. A reciclagem como prática pedagógica nas aulas de geografia. Grupo estudados sujeitos à amostra, um professor de 2 escolas públicas dos anos finais do ensino fundamental e 4 alunos. Tipo de dados buscado, dados qualitativo. Forma de coleta de dados, entrevista estruturada. Procedimentos, a pesquisa limitou-se apenas a um professor e um aluno de cada série do ensino fundamental 2, devido às dificuldades vivenciadas por ocasião da pandemia do coronavírus. No entanto, o professor é efetivo de 2 instituições públicas, por considerar que desta forma atendia aos requisitos da pesquisa, realizada no mês de outubro de 2020. Como os dados foram analisados? Foram analisados de modo qualitativo, apresentando as respostas dos entrevistados e confrontado com os teóricos sobre o assunto. Resultados e discussão. Expõe-se neste ponto os resultados e análise dos dados obtidos através dos questionários que foram respondidos por 4 alunos e um professor com curso de licenciatura em Geografia e com mais de 5 anos que exerce a profissão, em uma escola pública de Vera Mendes, Piauí, que será representado pelo código D docente, e 4 alunos, representado pelo aluno 1, 6º ano, aluno 2, 7º ano, aluno 3, 8º ano, aluno 4, 9º ano. A seguir, os dados obtidos na entrevista com o professor e os alunos. No quadro 1, a concepção do professor. Daqui, diante desses quadros, nós vamos ver as concepções entre o professor e estes alunos. No quadro 1, a concepção do professor em relação à educação ambiental. De acordo com as respostas do docente, afirma que em sua prática docente é trabalhado o assunto da educação ambiental em suas aulas por meio de projetos que abordam conteúdos relacionados ao meio ambiente.
Quando abordado sobre a forma como é realizada a prática de educação ambiental nas suas aulas de geografia, o docente responde que é introduzido de forma teórico-prática, por meio de projetos. Quanto à prática docente em relação à reciclagem e o reaproveitamento do lixo, o docente responde que costumam trabalhar os referidos assuntos em suas aulas, em especial quando se trata de situações que envolvam projetos socioeconômicos. Em relação às dificuldades encontradas na prática ao trabalhar reciclagem no ensino de geografia, a docente relata que a dificuldade referente à ausência de materiais complementares, uma vez que se faz necessário o uso de cola, tesoura, tinta, entre outros. E ao que se refere à coleta seletiva do lixo na escola, a docente discorre que a escola não trabalha a coleta seletiva do lixo, pois não há empresa especializada em coletar os materiais reciclados. GPEC, pode botar, GPEC 2003, página 39, Apu de Oliveira, Etiel 2003, página 16, é importante ressaltar que qualquer que seja o tratamento dado aos resíduos, a triagem e a coleta seletiva, são imprescindíveis, são instrumentos de educação, conscientização, quando corresponsabiliza o indivíduo sobre os resíduos que produz, levando a repensar seus hábitos de consumo, desperdício, entre outros aspectos. A coleta seletiva, a fundamental, porém, envolve o gerador como um agente na construção de solução. Reduz o volume de lixo, aumentando a vida útil dos aterros e diminuindo a poluição. A coleta seletiva pode ser implantada em pequena escala. Nós temos no quadro 2 a concepção do aluno a respeito do que eles entendiam, do que eles entendem por educação ambiental. E desse quadro 2 mostra entendimentos diferentes. O aluno 3 e o aluno 4 relacionam a educação ambiental como a preservação do meio ambiente e o cuidado com a natureza, enquanto o aluno 1 e o aluno 2 responderam que a educação ambiental é relacionada como forma de estudo, para que se tenha uma melhor compreensão do que seja o meio ambiente, e dessa forma aprender a cuidar bem dele. A esse respeito, Guimarães, 1995, cabe aos profissionais, juntamente com a escola, educar o aluno, uma vez que o futuro da humanidade depende da harmonia entre natureza e o homem, tentando assim estabelecer um equilíbrio em busca de um mundo melhor, buscando uma maior compreensão das potencialidades para a construção de uma sociedade saudável. No quadro 3, nós temos aqui a concepção a respeito de como é feita a coletiva seletiva. E, de acordo com as respostas dos entrevistados, o aluno 1 e o aluno 2 entenderam que a pergunta que se tratava da coleta do lixo da escola quando se reportam ao lixeiro e aos garis. Enquanto que o aluno 3 e o aluno 4 entenderam corretamente a pergunta que se tratava da coleta seletiva do lixo. Para Guimarães, 1995, página 14, não basta apenas as atitudes corretas, como, por exemplo, separar o lixo seletivamente para ser reciclado, se não forem alterados também os valores consumistas, responsáveis por um volume crescente de lixo nas sociedades modernas. No quadro 4, a concepção a respeito de como o tema reciclagem é trabalhado pela professora de geografia, ou professor, perguntando aos alunos
E analisando as respostas do quadro 4, nota-se que existem algumas semelhanças entre as respostas, onde todos os alunos expõem que o tema reciclagem é trabalhado pelo professor, através de orientações e materiais recicláveis. Segundo Scarlato e Potin, 1992, página 57, Apu de Alencar, página 8, a reciclagem é considerada a solução mais adequada por razões ecológicas e também econômicas. Diminui os acúmulos de detritos na natureza e a reutilização do material poupa, em certa medida, os recursos naturais não renováveis. O quadro 5 é a concepção, a pergunta a respeito se foi desenvolvido algum projeto na escola. E, de acordo com este quadro, todos responderam que foi desenvolvido projetos na escola e que participaram de alguma forma das atividades, dentre a mais citada, a visita ao lixão da cidade. Para Reigota, na educação ambiental escolar, deve-se enfatizar o estudo do meio ambiente onde vive o aluno, procurando levantar os problemas da comunidade, as contribuições da ciência, os conhecimentos necessários e as possibilidades concretas para a solução deles. Reigota, 2001, página 26 e 27. Conclusão. Entender a importância da reciclagem no ensino de geografia, diante da prática de se trabalhar o conteúdo reciclagem no ensino de geografia, percebe-se que a escola, juntamente com o professor, tem proporcionado aos alunos novas metodologias de ensino, para que cada aluno venha a ter uma melhor compreensão dos fatos naturais e humanos a esse respeito, permitindo, assim, os mesmos viverem numa relação construtiva consigo mesmo e com o meio em que vivem, colaborando, protegendo e preservando o meio ambiente para que se tornem cidadãos conscientes e colaboradores de uma sociedade ambientalmente sustentável. Nós temos que viver numa natureza, em um ambiente onde nós vamos ser construtivos e não destrutivos, destruindo a paisagem, a natureza, a coisa mais linda que aos nossos olhos a gente vê. Então, nós temos que colaborar e conscientizar a humanidade, não só dentro da área do estudo pedagógico na escola, mas em todo o meio natural da natureza. Procedimentos didáticos do professor. Assim, identificamos a existência da preocupação por parte do docente sobre a questão ambiental a partir dos projetos desenvolvidos, orientando os alunos, demonstrar atitudes de preservar o meio em que vive, através da realização de projetos de reciclagem e cuidado com a preservação ambiental. No entanto, foi verificado que a escola ainda não faz prática da coleta seletiva do lixo. Práticas, pode voltar só um pouquinho. Práticas pedagógicas desenvolvidas pelo docente. Pode-se dizer que a escola pesquisada está no caminho certo, pois a prática da preservação e reciclagem dentro da escola desenvolve no aluno conceito, valores, atitudes, posturas, éticas e, principalmente, a mudança de comportamento em relação ao meio ambiente. Portanto, os resultados mostraram que o envolvimento do docente e alunos apropria-se de uma metodologia significava para inserir o conteúdo da educação ambiental com destaque para a reciclagem nas aulas de geografia. No entanto, ainda falta práticas importantes como a coleta seletiva do lixo na escola. Por fim,
A professora demonstra conhecimentos de que há uma necessidade de assumirem a responsabilidade social da educação ambiental, principalmente da forma a intervir na formação do sujeito, para aprenderem a lidar com o meio onde vive. Aí as referências e de tudo que nós ouvimos e temos que botar em prática a respeito da reciclagem pedagógica, começando ali dentro da escola, para a gente poder levar para as comunidades. Esta era a minha apresentação, eu agradeço a todos, muito obrigado. Muito bem, José Antônio, parabéns pela apresentação. A partir de agora, os membros avaliadores farão suas arguições. Cada um dos membros terão 10 minutos para suas considerações. Iniciaremos com a professora Maria Cledinilson fazendo suas arguições. Professora Cledinilson, fique à vontade. Tá um pouco escuro, né? Parecendo um fantasma, deixa assim. Mas é o jeito. Foi melhor assim. Pessoal, boa noite, José Antônio, né? Boa noite. Que é o aluno que está apresentando o trabalho, acabou de concluir. Estava muito seguro, calmo, né? Parabéns. Eu também saúdo a todos presentes, alunos, professor Renato, professora que é presidente. José, o seu trabalho escrito, eu fiz muitas observações. Eu queria muito que eu acredito que você tenha observado, tenha recebido como uma contribuição e tenha feito as modificações. Mas, em dado momento no seu slide, eu percebi que algumas você não fez, né? De antemão, eu vou dizer que seu trabalho, ele está muito bom, você argumentou bem, mas você, às vezes, uma confusão. Por exemplo, você usa sexta série e usa sexto ano. É como se você estivesse falando de universos diferentes, e não é um universo diferente. Então, você fez, falando do sexto ano, então você não poderia mais se referir à sexta série, não é? Então, você fez essa confusão. Em dado momento, você fala uma série correta, quer dizer, o ano correto, e depois você já volta de novo falando o nome que não existe mais, né, que já foi abolido. Professora, eu percebi também que você não fez. É o costume, rapaz. Depois desse 9º ano, a gente ficou. Acontece também com a gente no ensino médio, né? Muita gente chama terceiro ano. Acontece muito. Mas, enfim, como seu trabalho é científico, não é do cotidiano, sei que você pretende ou publicar ou deixar como fonte de pesquisa para seus colegas, professores, né? Até para a gente mesmo que é de áreas afins, usar seu projeto, porque ele usou um tema bem atual, ele usou um tema bastante corrido e batido a nível, nem a nível de região, mas a nível de mundo, né, que é a questão da educação ambiental, a questão da reciclagem, né, aliás, vou tirar esse né, que eu estou só falando né, positivo. Mas você falou muito bem, e outra coisa que eu percebi, você coloca a escola eu sei que ela é a protagonista, mas você, nesse exato momento, era para você ter puxado mais a questão do professor de geografia. Eu notei que você colocou a escola como o ponto de partida, eu entendo, mas você colocou a escola como a responsável, a principal responsável. A educação ambiental, você sabe que qualquer disciplina ela pode trabalhar a educação ambiental, porque ela faz aquela
não a travessia, mas ela é transversal. Então, se o professor de química quiser falar sobre educação ambiental, sobre reciclagem, ele pode, biologia, física, matemática. Então, assim, ela é a questão da reciclagem, ela é ela pode ser trabalhado em qualquer disciplina, e eu percebi que no seu trabalho você fala muito assim, puxa muita responsabilidade para a escola em si. Eu sei que a escola tem um papel fundamental, era para você ter, na minha visão, ter puxado a escola como gênero, né, como universo, como você mesmo falou, o grande palco, o grande cenário, mas aí puxar para ser o ator principal o professor, né, e claro, também o aluno, né, como a reciprocidade. Mas seu trabalho está muito bom, né? Você corrija algumas citações que você fez com 3 linhas, mas na realidade ele cabe com mais de 3 linhas, porque tem mais de 3 linhas, tá certo? Você também corrija, tem uma citação, e logo depois você faz outra citação, sem nenhum comentário. Você faz uma citação com mais de 3 linhas, aí logo após você faz uma outra citação também, faça essa correção, né? E você também faça as devidas correções gramaticais também. E eu gostaria muito que você também observasse um trechozinho de seu trabalho, que eu não estou com o meu computador aberto aqui, porque eu estou um pouco afastado, está sem energia aqui. Você usa o termo sabe-se que se pode trilhar vários caminhos, e o caminho, só que você não diz trilhar o caminho para quê? Para reciclagem, para educação ambiental, então ficou no ar algo anterior, ficou algo que você poderia mencionar anteriormente para fluir melhor, entendeu? A gente está entendendo qual é o tema que você está falando, mas para que o trabalho fique mais completo, eu senti que faltou você se referir, né? Fazer uma referência, tá certo? Mas você apresentou muito seguro, estava muito confiante, parabéns também à professora Inácia, tá? Vocês estão todos de parabéns, eu quero pedir mais uma vez desculpa por essa escuridão total aqui, mas é porque hoje eu tive um problema com a internet. Aliás, toda essa semana eu tive problema com a internet e eu tenho que vir aqui fora porque meu roteador está tendo um problema, está tendo conflito. E eu peço desculpa por essa imagem horrível, borrada aí. E se estiver vendo também a minha voz, desculpa também. Peço desculpa aos seus colegas que estão nos assistindo. E vamos para frente. Passo aí a palavra agora para a presidente, a Inácia. Se você ligasse o microfone, melhoraria. Olha aí, viu? É a tecnologia. Muito obrigada, professora Clednilson. Sua voz estava ótima, né? Excelente, certo? E a gente sabe dessa questão da internet. Inclusive, foi postado hoje à tarde no grupo um vídeo bem emocionante de uma aluna atravessando um rio com o computador nas costas, a mochila nas costas, procurando, dá vontade até de chorar, procurando uma internet para poder apresentar o trabalho dela. Então, são grandes, imensas as dificuldades. Muito obrigada pelas suas contribuições. Professor Renato, a palavra agora é sua. Boa noite, professora Inácia, presidente dessa sessão de apresentação de TCC. Boa noite ao José Antônio e boa noite aos demais participantes, a professora membra também dessa avaliação que está aqui conosco e que foi muito feliz nas suas falas. Então, antes de eu falar um pouco sobre as minhas contribuições também, eu gostaria de falar da apresentação em si do José Antônio, que demonstrou, né, trouxe aqui para a gente hoje uma aula de segurança, né, uma aula de como transmitir um estudo de forma serena, de forma calma, a partir daquilo que foi analisado, a partir daquilo que foi estudado,
e transmitindo com toda a confiança, com toda a calma, né, toda a serenidade que o momento exige, que a gente sabe que é até difícil conseguir manter essas habilidades em um momento de tensão, como é a apresentação de um TCC. Então, você está de parabéns pelo desenvolvimento da sua defesa. Sobre o seu trabalho escrito, eu não sei se você está com ele aí aberto, né, neste momento. Mas, de qualquer modo, caso não esteja aberto nesse momento, procura depois o vídeo, porque eu acho importante você fazer algumas mudanças que eu também não notei a partir dos slides se já tinham sido feitas, né? A professora Clédia Nilza, ela foi muito feliz nas colocações, né, que ela trouxe aqui nas contribuições. Algumas delas, inclusive, eu tinha já especificado, então eu vou resumir apenas a parte em que ela não elencou, né, e que eu acho necessário também que você ajuste. Então, José Antônio, na sua introdução, eu acho que você pode melhorar um pouco, principalmente quando você traz aí os seus objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles estão lá para corroborar com o objetivo geral. E tem um dos seus objetivos específicos que eu acho que ele merece, ele deve ser ajustado, caso você ainda não tenha ajustado, que é inclusive o primeiro, onde você diz examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e internacional. Veja bem, o seu estudo, ele é realizado em um contexto local e você consegue atender essas necessidades, né, esse objetivo específico até um determinado limite. Porém, com o que você traz de elementos para o seu trabalho, eu não consegui vislumbrar que você conseguiu atender esse objetivo todo a um nível nacional e internacional. Veja só, que você precisaria de muitos elementos para atender esse objetivo específico. Então, eu sugiro que você faça um pequeno ajuste aí, não precisa mudar, né? Mas ajuste para que essa examinação, né, o cumprimento desse objetivo específico, ele corrobore com o que você fez, né? Para que você consiga atender esse objetivo específico, inclusive. No seu referencial, eu senti falta de mais citações, né? Você trouxe citações, referências importantes, porém eu não achei o seu diálogo com autores, né, com dados oficiais, muito extenso. Isso na pesquisa científica faz falta, principalmente quando você quer trabalhar um tema como o seu, né, que, como disse a professora, de forma muito prudente, é um tema bastante batido e bastante atual, né? O mundo precisa disso, desse conhecimento, precisa de uma enxurrada mesmo de trabalhos acerca dessa temática que você trouxe aqui para a gente. Então, fica como dica para os seus próximos trabalhos científicos, revisar a literatura, trazer mais elementos teóricos fundamentais para o seu trabalho. Deixa eu ver aqui mais pontuações que a professora Clédia Nilza não tenha feito, que eu acho pertinente. Lá na sua metodologia, deixa eu localizar aqui, para que eu não te passe uma informação equivocada. Na sua metodologia, no primeiro parágrafo, você começa introduzindo o seu campo de estudo, né? A sua pesquisa, o local onde foi desenvolvida sua pesquisa de campo, né? O território, digamos, que é o município de Veraneiros. Você traz dados oficiais, porém, você escreve como dados oficiais, porém você não diz a fonte.
Então, você usou para colher esses dados sobre o município de Vera Mendes, para oferir credibilidade ao que você está escrevendo. Nos resultados, eu senti falta de mais diálogo, né, com autores, uma comparação mesmo com aquilo que você colheu, com aquilo que você se propôs a investigar e colheu de informações, faltou ali um diálogo teórico com que você construiu de bibliografia, né, anteriormente lá no seu referencial. Então, fica com recomendação também para seus trabalhos científicos, né? E caso você tenha um interesse, né, como a professora Cledinilson falou, em vir a publicar o seu trabalho, eu acho que ajustes desse nível ajudaria e contribuiria muito nesse sentido. A sua conclusão, né, lendo-a, né, de forma não muito analítica, você dá a entender que é uma continuação dos resultados. Você não faz uma síntese, uma síntese objetiva, né, do cumprimento dos seus objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, mas, no entanto, consegue trazer as informações necessárias. Talvez você contextualizar mais no todo, né? Sem focar somente nas falas. E trazer, né, de forma mais objetiva, o cumprimento dos seus objetivos, se foram atendidos, se não foram atendidos, falar de forma bem objetiva mesmo para o leitor. E o mais, eu acredito que a professora Cledinilson falou, achei muito pertinentes as pontuações que ela fez. E parabéns por trabalhar um tema como esse. Como a professora Cledinilson disse, é um tema que é transversal, né? Ele não está só para a área da educação, mas para todas as áreas como um completo. Porém, a gente da educação, né, por sermos, de certo modo, construtores do saber, moderadores do saber, temos que trazer pautas como essas, sempre o mais que a gente puder, para discussões em ambientes como esse, por exemplo. Então, parabéns pela escolha do seu tema, parabéns pela sua segurança na apresentação, pela sua fidelidade à pesquisa, pelo compromisso que você teve. A gente percebe quando o aluno tem interesse em pesquisar determinado tema. Parabéns à professora Inácia por conseguir trazer, né, construir junto contigo as orientações necessárias para a construção de um trabalho como esse. Sabe de todos os desafios. Deixo aqui meu agradecimento de estar participando da banca com esses membros que eu aprendi a admirar de forma grandiosa, e fica aqui meu abraço e meu desejo que dê tudo certo aí para você, José Antônio, tanto quanto a essa defesa, quanto na sua vida profissional. Passo a palavra para o presidente. Agradeço mais uma vez, professora Cledinilson, o professor Renato, que estão nos ajudando a enriquecer ainda mais o trabalho do José Antônio. Finalizadas as arguições, eu solicito que nos aguardem, pois nós iremos nos ausentarmos, eu, a professora Cledinilson e o professor Renato, por no máximo uns 2 minutinhos, para deliberarmos o resultado, certo? Já já estaremos de volta.
Guardarmos aqui a professora Ednilson e o professor Renato. Já voltaram? Voltei. Após conversar um pouco sobre a apresentação e sobre os slides, chegamos a uma conclusão. Eu farei a leitura da ata, onde apresenta essa conclusão para todos os presentes. Vou espelhar aqui a ata. Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, com início às 18 horas, no Polo Presencial de Itainópolis, Piauí, foi realizada a defesa do trabalho de conclusão de curso TCC2, intitulado A Reciclagem como Prática nas aulas de Geografia no Ensino Fundamental 2, em uma escola pública do município de Vera Mendes, Piauí. 201.790.502, regularmente matriculado no curso de licenciatura em Geografia, ofertado pelo Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. A comissão avaliadora do trabalho de conclusão de curso foi composta pelos membros: professora especialista Inácia de Souza Ribeiro, orientadora e presidente da comissão; professora especialista Maria Cledinilsa Pereira, presidente, membro parecerista; professor especialista Renato de Souza Deus, membro parecerista. O referido trabalho foi disponibilizado aos membros pareceralmente, os quais avaliaram e sugeriram adequações ao texto. A apresentação da defesa pública do trabalho aconteceu via ferramenta Google Meet, a qual foi gravada. Após a apresentação, os membros da banca examinadora procederam às arguições pertinentes quanto à importância da temática para a formação do pesquisador docente na área da ciência geográfica. Após as arguições, a orientadora e presidente da comissão informou que os membros da banca iriam estar reunidos. Após 5 minutos, a presidente comunicou que o trabalho produzido pelo discente foi aprovado, conforme normas regulamentares. Nada mais havendo a tratar, eu, professor Inácio de Souza Ribeiro, presidente da comissão, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, pelos demais membros da comissão avaliadora do trabalho avaliado e pelo graduando. Parabéns, José Antônio. Aprovado com louvor. Parabéns também pela sua apresentação. Como o professor Renato mencionou, você estava bem seguro, mostrou segurança do que estava fazendo. Meus parabéns. Então, eu passo a palavra para você fazer seus agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e, em segundo lugar, a professora Inácia, aos professores aí que nos avaliou também, e pegar para mim como um conselho e fazer ali a ortografia correta e agradecer a todos vocês que nos ajudou. Professor Inácio, que tem me ajudado muito, me dado muita força para que eu não viesse a desistir desse curso. Pensei várias vezes em desistir, e sempre a professora Inácio, sempre ali me ajudando. E também não poderia deixar de citar o nome da nossa tutora Libânia também, que me ajudou muito no decorrer desses 4 anos aí, dessa luta, dessa peleja,
tem me ajudado também bastante, todos os professores, enfim, meus companheiros, colegas de classe, que têm me ajudado com palavras, nunca deixou que eu viesse a desanimar e desistir do curso, como alguns, infelizmente, fizeram no início dos primeiros períodos. E eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. José Antônio, depois eu vou te enviar a ata e a nota, ela será colocada na plataforma. Mais uma vez, agradeço a presença de todos que prestigiaram esse momento, e em especial aos professores pareceristas, professor especialista Renato e a professora especialista Clednilson. E neste momento está encerrada a apresentação de defesa pública do trabalho de conclusão de curso do aluno José Antônio. Muito obrigado.